Sem competidores, uma caminhada que só termina quando apenas um está de pé. Pare de andar e você morre. Oi pessoal, meu nome é Camila e sejam bem-vindos ao Perfectionist Books. Se essa trama que eu comentei agora há pouquinho te interessou, então você vai gostar bastante da resenha de hoje. A gente vai falar do The Long Walk do Stephen King, mais conhecida aqui no Brasil como A Longa Marcha. Antes da gente começar essa resenha, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar uma curtida no vídeo, comenta se você já leu algum Stephen King ou se você já leu até A Longa Marcha. E as minhas redes sociais estão aqui embaixo, tanto o meu Instagram quanto o meu Goodreads. Me segue, eu tô sempre postando novas informações sobre os livros que eu tô lendo. Sexto livro publicado pelo autor, primeiro livro no pseudônimo de Richard Bachman, o The Long Walk ou A Longa Marcha, veio para o Brasil há alguns anos atrás com o livro Os Livros de Bachman. É uma edição da editora Francisco Alves, vou colocar a capinha aqui em algum lugar. É bem raro mesmo de achar, tá pessoal? Mas quem sabe a gente pedindo aí com muito carinho pra Suma, ela não publica entre os novos livros do Stephen King. Como eu comentei, esse livro é um pouco diferente porque apesar dele ser Stephen King, ele é escrito sob o pseudônimo de Richard Bachman. Para quem não sabe, o Richard Bachman surgiu na época em que o Stephen King começou a escrever e o mercado editorial limitou as publicações de livros dele a apenas um livro por ano para que ele não saturasse o mercado. Ele ficou insatisfeito com isso e ele sempre tinha uma pergunta ali no fundo da cabeça dele de será que eu estou tendo sucesso porque eu sou talentoso ou se é porque eu tenho sorte. E aí, baseado nisso, ele começou a escrever alguns livros com o pseudônimo de Richard Bachman. Segundo Stephen King, ele acabou nunca descobrindo a resposta para esse questionamento dele, porque as pessoas acabaram associando ele e o Richard e não deu muito certo. Mas isso permitiu que ele publicasse alguns outros livros no mesmo ano, que acho que cumpriu o intuito dele inicial. O legal do Richard Bachman é que ele tem toda uma biografia particularmente, então no prefácio desse livro, eu até ouvi pelo audiobook, ele fala bastante sobre um ponto de vista do Stephen King, sobre o Richard Bachman, o que o Richard Bachman era para ele, como ele enxerga as principais diferenças entre as escritas dele e as escritas dele como Bachman. Eu acho isso bem interessante, acho que você consegue ver algumas diferenças entre esse livro, a escrita desse livro e a escrita de outros livros do Stephen King. Uma coisa legal também e bem perceptível sobre o Richard Bachman é que o Stephen King mesmo assume que ele usa esse pseudônimo para escrever coisas muito mais difíceis, mais duras, realidades muito mais pervertidas, então tem várias partes sexuais dentro do livro de sentimentos reprimidos, que é uma escrita bem diferente do que o que a gente vê em Stephen King. São livros difíceis, eu diria. Dentro do próprio livro que eu comentei, dos livros de Bachman, a gente, além do Longa Marcha, tem o Fúria, a Autoestrada, O Sobrevivente. O Fúria é um livro que o King proibiu de ser publicado mundialmente, porque ele fala de um menino numa escola que pega uma arma e mata alunos e colegas de classe. E nos Estados Unidos isso é um problema muito recorrente, né? E eles acharam em um desses tiroteios, no armário de uma dessas crianças que foi o assassino, uma cópia do livro Fúria. E depois disso, Stephen King ele optou por parar de publicar esse livro para não influenciar novas crianças, adolescentes. Então é uma escrita difícil, diferente do que você está acostumado se você já leu Stephen King, mas eu acho que para todo bom fã de King, para todo bom fã de horror e terror, vale bastante a pena. Nesse livro, então, a gente vai seguir, são 100 meninos jovens aí na faixa de 16, 18, 15 anos por aí, que se inscrevem para essa caminhada que chama The Long Walk, que é uma caminhada anual, e você vai seguir o Ray Garrett, que é o personagem principal. O Garrett é um menino comum, acho que ele é escolhido como personagem porque ele é considerado um menino de Maine, né? Maine sendo um cenário bem importante aí para as obras do King. E você vai seguir desde ele entrando na corrida, na caminhada, ele se relacionando com outros meninos, até todo o percurso. É um livro que, a gente tem aí em torno de quase 400 páginas que se passa dentro da corrida. Então esse livro deve ter
um período de tempo aí, um pouco mais de 2 dias, não mais que isso. Não acontece muita coisa, ele é um livro muito mais focado na loucura dos personagens, como eles tinham um estado mental e um estado de espírito no começo da corrida, como eles acreditavam que eles poderiam ganhar e como eles vão devagarzinho decaindo e entrando uma linha muito tênue entre o que é saudável, mentalmente saudável, e o que é loucura, até que eles afundam totalmente, tá? Além do Garrett, você consegue conhecer alguns outros personagens com uma certa profundidade, entender o que eles estão fazendo ali, por que eles estão competindo e, na verdade, se eles param de andar, eles morrem. Então eu acredito muito que é uma crítica do King, né, do Bachman, a respeito de como a sociedade vê entretenimento, porque ao longo dessa caminhada, eles vão passando por várias cidades nos Estados Unidos, a população local faz fila, faz tumulto para ver todos eles passarem. E eles assistem não só os garotos andando, sofrendo durante tudo aquilo, como também eles assistem execuções ao ar livre, né? O cara parou de andar e atiram nele e tá todo mundo assistindo. Então eu acho que faz aí um traçado muito grande entre o que a gente tá optando por consumir, até que ponto vai o nosso desejo em como consumidor de mídia versus o bem-estar de outras pessoas, o que a gente não sacrifica para estar entretido. Não, como eu comentei, né, o pessoal, esses meninos estão andando dia e noite, eles comem andando, então aqui você tem um retrato do cansaço, da exaustão, da dor, tanto psíquica que eles têm quanto física, que você realmente consegue sentir ela em você, né? É uma coisa que o King faz muito bem, é essa transmissão de sentimentos do que o personagem tá sentindo pra você. Realmente é de se admirar, você realmente sente tudo. E pra mim isso proporcionou uma leitura um pouco complicada, porque apesar de eu ter achado a trama e a ideia incrível e sensacional, e os primeiros 6 capítulos terem ido super rápido, conforme eu ia lendo, eu me sentia tão cansada e tão exausta que eu precisava parar um pouco e ler outra coisa. Então eu li até a metade do livro, fiquei um pouco realmente me sentindo cansada, com aquele sentimento ruim de como se eu tivesse na corrida. Fechei, fui ler um Harry Potter, dar mais parecida, voltei e terminei ele no áudio. O audiobook é um audiobook ok, é um narrador só, acho que me ajudou a terminar. Fui ouvindo e fazendo caminhadas pra uma experiência 4D, não é mesmo? Mas, no geral, eu acho que a gente realmente tem que reconhecer a escrita do King. É bem diferente. O livro que eu li, que mais se assemelha a essa sensação de você sentir o medo, sentir a angústia do personagem, do próprio King, é Misery. E não é à toa que é um livro que eu não gosto, tá? Eu entendo e admiro a escrita do autor e entendo o que ele quis dizer, acho que foi muito bem elaborado, mas eu não aguentava mais ouvir sobre o Paul Sheldon. Eu queria atacar aquele livro no trilho do trem, ver se o trem passava em cima, porque eu não aguentava mais ouvir sobre Misery. Acho que aqui é um sentimento... Eu não odeio o livro, eu acho que ele é importante. Se você é fã do King, eu acho que ele é essencial. E se você gosta de histórias de terror e por acaso você quer ter um sentimento assim, eu super recomendo. Mas, em geral, pra mim, ele foi aí um livro entre 3 estrelas. Quero ler mais do King e do pseudônimo dele também. São obras muito legais. Eu achava que o King era um cara de um gênero só. Acho que é um erro comum de pessoas que só conhecem ele pelo nome, mas quanto mais eu leio, mais eu me surpreendo e vejo que, na verdade, ele é um homem bem versátil e que flui aí entre gêneros e histórias e temas totalmente diferentes. Acho que uma outra crítica que eu tenho para esse livro é que eu senti muita falta de um contexto político de background, né? Então, um pouco mais o cenário da política mesmo, quem são os governantes que estão permitindo esse tipo de evento acontecer. A gente vê as pessoas indo presenciar esse evento, mas a gente não sabe nada da história do The Long Walk mesmo, né, dessa caminhada, corrida. Então eu senti falta de alguns detalhes e talvez até de background de alguns personagens que aparecem no livro que talvez deixassem a história um pouco mais enriquecedora. Mas, de qualquer forma, é um 3 estrelas, acho que vale a leitura. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês leram, se vocês não leram, deixem aqui nos comentários, compartilhem com alguém que seja fã de Stephen King ou que esteja procurando algum livro nessa linha. E não se esqueça, se você ainda não gosta de ler, é porque provavelmente você não encontrou o livro certo para você. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e até o próximo vídeo.